Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula fantástica para vocês. Hoje vamos aprender essa deliciosa geleia de manga com tangerina e também toda a técnica da produção de geleias, as diferenças, como comercializar, como envasar. É um curso de geleias. Bora conferir comigo? Para darmos início à nossa geleia de manga com tangerina, precisamos entender um pouquinho sobre geleias. Existem dois tipos de geleias. As confitures, que é o caso dessa que nós vamos fazer hoje, que seria a confiture, é o que leva polpa de fruta em sua composição, ou seja, que você usa pedaços ou a própria polpa. E o outro tipo de geleia são as gelées, que a gente já até aprendeu aqui no canal também algumas, que elas são translúcidas. A técnica é feita de forma diferente e você consegue enxergar através delas. Parece um gelzinho. Dito isso, vamos dar início à nossa confiture. Eu tenho aqui 5 mangas como essa. Eu peguei 5 mangas, descasquei elas, cortei em pedaços e dispensei o caroço. Eu estou utilizando aqui hoje a Tommy, porque eu não achei a Palmer madura. Eu prefiro a Palmer, por quê? Porque ela tem menos fibras, ela não tem aqueles fiapos. Ela me dá uma geleia melhor. Mas você consegue fazer com a Tommy ou com outra de sua preferência. Minhas mangas já estão cortadas, então vamos falar um pouco sobre minhas tangerinas. Com polcã não dá certo, não adianta. Eu compro essa aqui na minha cidade como tangerina mesmo, mas tem várias espécies ali da mesma família. O que é importante na hora de você escolher sua tangerina? Vamos cortar uma para vocês verem? A tangerina, ela se descasca como uma polcã. O importante é que ela tenha a casca bem fina e muito rente. A nossa tangerina, ó, não se separa como a polcã, você tá vendo? Ela é mais fininha. Aqui eu cortei para vocês verem o centro, só que aqui ela se descasca como uma polcã. E você tira as casquinhas dela dessa forma que eu fiz aqui. Na minha receita, eu vou utilizar 7 tangerinas como essa. O que eu fiz? Eu separei a casca de 3 tangerinas, porque nós vamos usar nelas na geleia, e espremi o caldo das minhas 7 tangerinas que está todo aqui. Não é necessário peneirar, só tire a semente que boiar depois. Com as minhas 7 tangerinas espremidas, as minhas 5 mangas já cortadas sem o caroço e sem a casca e a casquinha de 3 das tangerinas que nós esprememos. Estando pronto, vamos dar início à preparação dessa geleia. Primeira situação. Aqui eu tenho uma panelinha de água fervendo. Eu vou jogar as minhas 3 cascas de tangerina nessa água fervendo e vou levar desse jeito para ferver por 15 minutinhos, tá? Esse é o primeiro passo. Agora eu vou ter que bater todas as minhas mangas com o suco da tangerina no liquidificador. Eu preciso que isso vire uma polpa, tá? Muito importante agora, pessoal, preste atenção. Em hipótese alguma, eu posso colocar água nesse liquidificador para bater as minhas mangas. Eu não posso, geleias premiums e de qualidade não tem adição de conservantes, químicos e nem água. Se você colocar um pouquinho de água que for aqui para bater as suas mangas, você vai poder ter problema com o ponto da sua geleia. Então, o que você pode fazer? Se o seu liquidificador não der conta de bater só a manga assim, usa o caldo da tangerina que você vai utilizar mesmo, coloca ele para bater suas mangas. Eu quero todas as minhas mangas e o meu caldo batido em um purezinho. Vamos bater uma parte, depois eu bato o restante, porque não vai caber tudo no liquidificador. E olha que lindo que fica esse nosso purezinho de fruta. Eu vou bater todas as minhas mangas com o suco para darmos sequência.
Assim que eu terminei de bater toda a minha polpa, o que eu fiz? Eu peguei uma balancinha, coloquei essa panela em cima, zerei. Cuidado com isso, tá, gente? Tem que estar zerado. Porque eu preciso saber o peso da minha fruta somente, não com a panela. Então eu deixei zerado e adicionei toda a polpa de manga com tangerina aqui. E eu tô vendo aqui, olha, que me rendeu 2,215 kg. Por que eu preciso desse peso? Porque em geleias, por definição de produto, por textura, por conservação, para ser uma geleia equilibrada, é preciso 50% de açúcar. Ou seja, o mesmo peso que você tem de fruta, você tem que colocar de açúcar. Mas, Leudenice, é muito doce, é muito açúcar. Quem está preocupado com saúde, com dieta, com açúcar, não consome geleia. Ponto, é 50%. Ah, eu vou pôr menos para ficar menos doce. Ok, não vai ser uma geleia premium com aquela textura perfeita. Vai ficar um produto diferente. Dito isso, se o meu peso aqui deu 2,215 kg, eu vou pegar 2,215 kg de açúcar cristal para adicionar nessa mistura. É claro que nós vamos precisar de um caldeirão para fazer essa geleia, tá, gente? Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Eu vou transferir toda essa mistura para um caldeirão. Vamos falar um pouquinho sobre as frutas. Eu conseguiria fazer essa geleia só com a manga? Não. A manga é baixíssima em pectina. A manga não tem praticamente nada em pectina aqui. Então eu não conseguiria a textura da geleia. Por isso que eu teria que usar lá a pectina de maçã. Por que eu escolhi a tangerina? Porque a tangerina tem bastante pectina. Então vocês conseguem compreender? Eu preciso de uma fruta. Então vocês conseguem entender? Eu posso combinar duas frutas, porém uma tem que ter pectina e a outra não necessariamente, tá? Ou as duas com pectina, sem problema nenhum. No caso, vocês se lembram daquela que eu ensinei de morango com framboesa? O morango é baixíssimo em pectina e a framboesa é rica em pectina, por isso que eu consigo uma geleia perfeita. E para completar aqui, eu tenho um limão Tahiti que eu vou espremer o suco desse limão aqui. Para que serve esse limão aqui? Primeiro ponto, o limão é rico em pectina. Então, em toda a geleia, a gente usa um limãozinho para ajudar aqui na textura. E também, gente, ele ajuda no sabor, porque ele equilibra o açúcar com sua acidez. A minha base da geleia já está pronta. Eu ainda não vou levar ao fogo, tá? Vou deixar aqui separado, paradinho, para darmos sequência nas casquinhas que vão entrar aqui. As minhas casquinhas já ferveram por 15 minutos, olha. Agora eu vou passar por uma peneirinha para escorrer todo esse líquido e nós vamos cortar elas antes de levar ao fogo, porque a confiture, que são as geleias que vai fruta como essa, você tem que mexer o tempo inteirinho sem parar. Ela não pode parar de mexer. Então eu deixo as minhas raspinhas já todas cortadinhas para depois eu conseguir levar minha geleia ao fogo e não ter perigo de queimar. Passei por uma peneirinha, pode deixar esfriar, tá? Sem pressa. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu pego a minha casca do jeito que tá aqui, venho com uma tesoura de cozinha, ó, e vou cortando bem fininho essa casca. Eu preciso dela, olha, toda bem fininha como essa. Ou também, quem preferir, pode pegar uma tábua de corte e cortar com a faca. O importante é ter fininha. Por que eu vou usar a casca da tangerina? Primeiro ponto, fica linda a geleia.
Segundo ponto, a casca da tangerina é mais rica ainda de pectina do que o próprio suco da tangerina. Então eu preciso um pouco dessa casquinha aqui para ter uma textura mais perfeita ainda. Então é opcional. A quantidade, gente, se você gosta com bastante casquinha, põe bastante. Se você gosta menos, põe menos, tá? Não tem uma quantidade certa. Eu vou fazer isso com todas as minhas casquinhas aqui e já volto para darmos sequência. Eu transferi a nossa mistura de frutas aqui para um caldeirão maior. Eu vou ligar o fogo. Primeiro ponto, para quem trabalha com vendas hoje, o ideal é usar o caldeirão de inox, tá? De fundo triplo. Ele é o melhor material aí que você vai achar para produção de geleia. Importante, o fundo triplo para que não queime com facilidade. Você consegue ter um melhor controle. Toda confiture colocou no fogo tem que mexer o tempo inteiro até o ponto correto. Esse caldeirão meu aqui, ele tem 15 litros, tá? Não precisa ser um caldeirão desse tamanho. Só que a geleia, ela sobe um pouco. Então, você precisaria aqui de pelo menos um de 10 litros, 9 litros para essa quantidade. Mas eu tenho esse, eu utilizo esse mesmo. E aqui, eu vou mexer sem parar até o ponto. Segunda dica importante. Para geleias, de forma geral, o fogo, quanto mais alto, é melhor. Então, você coloca na sua maior chama aí do fogão, tá? Porque quanto mais rápido eu consigo fazer, melhor qualidade eu vou ter na minha geleia, na coloração, na fruta que não oxida tanto. Enfim, eu tenho um melhor resultado. As minhas raspas estão aqui separadinhas, tá? Eu vou deixar de lado até essa mistura ferver, cozinhar um pouco, depois eu vou adicionar, porque ela já tá pré-cozida. Então, por isso que eu não coloco agora no começo. E eu não cortei as 3, eu achei que deu muita raspa. Eu cortei apenas 2 cascas, tá? Como eu falei para vocês, é a gosto a quantidade de raspinhas. E para encerrar aqui, a última dica é cuidado. Tem que mexer em todos os cantinhos, em toda a lateral o tempo inteiro. Se pegar em alguma parte, se grudar, você perde a geleia. A coloração muda, o sabor muda e não fica gostoso. E ela gruda muito fácil, então tem que realmente mexer. Eu prefiro a espátula sempre, consigo rapar com mais precisão, mas se você tiver habilidade aí, pode ser uma colher maior. Agora que tá saindo bastante fumaça, olha, que eu já vi que começou a ferver mesmo essa mistura, quando tá assim bem quente, daí eu já vou adicionar, eu só espero derreter bem o açúcar e todos os ingredientes, e daí eu já vou adicionar as nossas raspas, tá? Porque elas vão ser muito importantes para ajudar a dar o ponto também nessa geleia, por ser rica em pectina. E da mesma forma, olha, não podemos agora parar de mexer até o ponto, tá? Depois que ela ferve, qualquer coisinha pega no fundo, então tem que mexer o tempo inteiro. Pessoal, aqui a minha geleia já está pronta. Aqui no meu fogão demorou em torno de 25 minutos. Vai depender da altura da chama do seu fogão, do tamanho da sua panela, enfim. Eu coloquei um pratinho no congelador para ele ficar bem gelado. Ao contrário do que muitos pensam, a geleia, ela sai, ó, ela sai do fogo meio líquida ainda. Quando eu pingo assim e ela não escorre muito rápido, ó, eu consigo controlar, é porque ela já tá boa, tá? Olha a textura, ainda tá líquida. Ela ganha a consistência dela depois de um dia, 2, 3, depende a geleia. Se tem bastante pectina, normalmente de um dia para o outro você já consegue a textura adequada dela. Enquanto eu estava fazendo o meu processo aqui, o que eu fiz? Eu já tinha lavado os meus vidrinhos e eu coloquei uma forma com eles no forno para esterilizar.
Tem uma aula aqui no canal ensinando como fazer. Eu vou usar para envasar essa geleia os que tem em torno de 150 ml de capacidade. Então eu já desligo aqui e eu tenho que envasar imediatamente já no vidro bem quente. Aqui eu já tenho os meus potinhos bem quentes e esterilizados, aqui minhas tampinhas esterilizadas. E agora, olha, eu vou vir com uma jarrinha enchendo os meus vidrinhos, tomando cuidado para que não suje as bordas do meu vidro. Eu tenho que encher ele completamente, tá? Não pode ficar ar entre a tampa e o produto, porém, também não posso ultrapassar para que fique mais alto, tá? Senão, no momento de eu fechar, não dá certo. Então, vai colocando com cuidado até encher todos os vidrinhos. Quando você produz para vendas, o ideal é que você já tenha uma pessoa do seu lado, no momento, fechando esses potes, ou pelo menos colocando as tampas em cima, tá? Quanto mais rápido você envasar esse doce quente e mais rápido você colocar as suas tampinhas, mais validade tem o seu produto. O ideal não é fazer como eu fiz aqui, eu tô gravando. O ideal é você ter alguém, você já vai enchendo e a pessoa já vai tampando para você. Claro que os vidros aqui tá numa temperatura muito alta, né? E agora, com o papel toalha, aqui on Perfex, olha, eu levanto o meu vidrinho, seguro e termino de fechar a minha tampa. E qual é o próximo passo? Emborco eles dessa forma. Então, ó, levanto, minha tampinha só estava colocada. É agora que eu vou forçar ela, ó, e emborco. Essa fase de emborcar é muito importante. Por qual motivo? Além de você esterilizado, feito todo o processo certinho, aconteceu alguma contaminação aqui nesse meio tempo, o fato da temperatura da geleia ser tão alta e eu virar essa geleia na tampa, mata qualquer contaminação que tenha acontecido na tampa. Então eu tenho que fazer isso com todos os potinhos e deixar aqui por 10 minutinhos, pelo menos emborcado, para assim a gente ir pro próximo passo, tá bom? Bom, eu fiz 10 potinhos e o restante eu coloquei num bowl de vidro que vai ser para consumo da família e dos amigos. Mas você poderia, para venda, é óbvio que você vai envasar todos dessa forma. O rendimento total da minha geleia, gente, é de 3,9 kg essa receita que eu passei. Tá? Aqui tem ao todo 3,9 kg. Se você envasar tudo dessa forma, nesses potinhos que cabe 220 gramas de geleia, esses potinhos, ele tem uma capacidade, como eu falei, de 180 ml. Mas quando você enche ele de geleia, aqui dentro cabe 220 gramas de geleia. Então você consegue envasar 17 potinhos desse e ainda sobra meio potinho. Agora, o último passo para finalizar aqui, eu tenho uma vasilha aqui com água fria e após ficar 10 minutos emborcado, eu vou dar o choque térmico nessa água fria. Eu preciso que o meu vidrinho sofra esse choque térmico para ele terminar de criar o vácuo, caso isso ainda não tenha acontecido, e para mim ter uma validade completa aqui do meu produto. Agora eu vou colocar esses potinhos na água e eu vou deixar eles até esfriar. E a minha geleia está pronta. E agora, dessa forma coberto de água, eu vou deixar os meus potinhos aqui até esfriar. Esse outro pote de geleia que nós não envasamos, ele vai para refrigeração, tá? Vou cobrir com uma tampa e tem que ficar em refrigeração. Ok? Assim que esfriarem, eu vou tirar da água e vou mostrar para vocês a finalização adequada. E agora os nossos potinhos já estão frios, já ficaram na água. E agora eu vou retirar da água. E daí vem uma dica muito importante. Não adianta eu retirar da água, secar o pote com um pano limpinho e pôr lá para vender.
Aqui, nessas voltinhas, acumula água. E essa tampa, por ser de metal, conforme passando os meses, ela enferruja aqui e acaba ficando impróprio para venda, tá? O cliente não quer isso. Então aqui vai uma dica muito importante. Parece pouca coisa, mas não é. Você perde uma geleia. Ó, tem que fazer isso aqui, vira de lado, 2 batidinhas, mais uma, para sair todo o excesso de água. Feito isso, olha, está pronto para etiquetar e para venda. Vocês vão me perguntar agora se eu não vou pasteurizar essas geleias. Pessoal, cada tipo de doce, cada tipo de conserva é diferente uma da outra. A geleia, ela chega numa temperatura tão alta que não tem a necessidade de pasteurizar ainda. Somente esse processo de emborcar, de depois dar esse choque térmico na água fria, é o suficiente para garantir a validade das minhas geleias, tá bom? Então, geleias a gente não pasteuriza. Iria também mudar muito a cor, não fica agradável. Então, desse jeito, a gente já tem uma boa validade. Então, dessa forma já está pronto. Vou fazer isso com todos os potinhos. E as nossas geleias estão prontas e lindas para vender. Olha só, dessa forma que eu ensinei aqui, fazendo todo o processo corretamente, com toda a higiene, vidros esterilizados, validade de 1 ano tranquilamente. Pela lei a gente coloca a validade de 1 ano, que é o suficiente, dura até um pouco mais para consumo. Dessa forma, agora eu vou deixar essa geleia por 1 a 2 dias para mostrar o ponto certinho para vocês. Como eu expliquei lá atrás, dependendo da pectina da geleia, demora 1, 2 até 3 dias para você ter a textura perfeita da geleia. Então amanhã eu vou mostrar esse ponto dela para vocês. Passado 24 horas, vamos conhecer a textura da nossa geleia. E eu quero que vocês vejam a que nós envasamos mesmo, tá? Viu? O barulho que fez estava super dura. E vamos conhecer essa textura. Olha só. Olha, um gelzinho. Tá vendo? Vamos cortar um queijo para ver como ficou. E olha isso, que delícia! Gente, olha a textura dessa geleia. Lembra que eu falei que a Tommy tem algumas fibrinhas, né? Que a Palmer fica mais gostosa ainda. E olha que linda! Olha as casquinhas, consegue ver? O sabor, gente, o cheiro, o aroma é irresistível e vocês vão amar. Bora provar? Gente, a textura dessas casquinhas. Simplesmente deliciosa. Essa é uma das minhas geleias preferidas. Vocês vão se apaixonar por essa geleia. Se gostaram dessa aula, deixa um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!